dia, boa tarde, boa noite a todos. E pedir desculpas publicamente novamente. Esse é o momento para eu me defender. E eu iria falar disso. É claro, foi um ato extremamente errado e um pouco de respeito. Eu acho que vocês têm que ouvir primeiro o que eu tenho a dizer. Porque essa jogada, ela não me determina como o jogo todo que eu realizei durante essa edição. No início do jogo, a equipe, graças a Deus, era muito unida e muito forte em provas, pelo menos até essa primeira swap. E eu consegui formar algumas alianças que eu tive a aliança holandesa, que foi Lidiane, Suelen, Lucas e Tarso. Em relação com a Madá muito forte. Também tive uma aliança com o Ingo, com os meninos da minha equipe, que eram Lucas e Tarso. E eu acredito que assim, eu tentei me estabelecer ao máximo dentro da minha equipe. E não pensei muito em me preocupar com os outros membros da equipe. Até porque eles também não estavam muito interessados em me procurar ou fazer algum tipo de aliança. Como foi todo o meu jogo? Foi uma relação de confiança com pessoas. Eu gosto de trabalhar, apesar de não ser um social perfeito, eu admito. Eu tento criar o máximo possível de relações com as pessoas. E todas as minhas relações com essas pessoas são verdadeiras. Nessa primeira parte, como eu antepasso para criar as relações, então chegamos na parte da swap. Então eu tava numa situação muito complicada, porque tava supostamente em igualdade. Seria 3 membros da Pérola Negra, 3 membros da Holandês Voador. No caso, Lidiane não demonstrava muito interesse em jogar com o Lucas. E eu tentava manter a Holandês Voador unida. Porque se a gente conseguiu isso no início do jogo, por que não? Mas aconteceu esse problema. Lidiane começou a falar com o Luan, e Luan ele estava tentando pegar a Lidiane pro lado da Pérola Negra. Então eu acreditava que Iargo, Tom, Luan seguiriam para esse trio e tentariam puxar a Lidiane para eliminar Lucas e logo em seguida eu. Então eu tive que tomar muito cuidado e eu pensei numa estratégia. Eu preciso eliminar um deles. Eu estava tentando analisar as provas e logo surgiu a oportunidade da prova. Uma tremenda oportunidade de eu quebrar de algum jeito algum dos membros. A prova de confiança, ela basicamente era para quem não aceitaria o suborno ou não para a gente ir para o rito. E a gente dependia dos membros para conseguir isso. Então o que eu fiz? Eu falei logo no início, assim como o Lucas falou, mas eu tentei enfatizar muito bem isso, que era possível alterar prints, porque foi o que foi combinado. Uma das pessoas sugeriram que era pra gente postar um print aceitando ou não o suborno, no caso para não aceitar o suborno, e tinha que mostrar esse print. Então eu falei logo no início que poderia dar problema, poderia dar uma confusão, que era possível alterar prints e tal. E o Lucas arreletou e eu também. E eu mesmo disse, aproveitei a oportunidade. Eu sei de uma pessoa que que aceitou o suborno e vai nos levar para o rito. E eu falei assim, vou me segurar e vou dizer amanhã quando sair o resultado oficial. Dito e feito, eu fiz e planejei de poder acusar ele dizendo, você foi o que aceitou o suborno. Com isso, eu poderia quebrar a confiança da Lidiane. Eu consegui votar junto comigo e eliminar alguma pessoa da Pérola Negra. Então eu falei com o Lucas, eu tô disposta a depositar alto. Mesmo se fosse para ele ou para mim, eu depositaria alto, muito alto, para conseguir eliminar o Luan, que para mim era a maior ameaça daquele trio, Iargo, Tom e Luan. O Luan foi eliminado com mais de 300 mil manes. E que o Luan nesse dia ele nem depositou, porque ele nem se sentiu desconfiado que ele seria o depositado, quer dizer. Então, eu acho que foi uma grande jogada e uma eliminação de um grande alvo importante no início do jogo. Começou a merge do jogo.
Foi uma loucura, definitivamente, porque a maioria, já estavam em maioria, porque se juntou o pessoal da Pérola Negra e Suelen e Lidiane, decorrente das ações que aconteceu nessa segunda swap, se aliaram aos meninos da Pérola, ao pessoal da Pérola Negra, né? A gente ia proteger o Tasso, só que ele começou a jogar alvo. A Lidiane ficou escutando o alvo do Tasso pra eliminar eu e o Lucas. E o Lucas, naquela época, pra mim, era um dos meus maiores aliados, depois que a Amada saiu. Beatriz e Lucas. Esse daí foi o grande momento da minha mudança. Nessa época eu tinha conquistado o ídolo e tinha contado pro Tom e pro Lucas. O Tom eu contei por mais questão de confiança, pra ele confiar em mim e ver se a gente conseguiria trabalhar juntos futuramente se algo acontecesse, algo de ruim acontecesse. Tinha eu e os 6 da outra aliança. Então chegou nessa parte e eu estava muito temeroso. Tava, claro, óbvio que eu iria sair no top 7. Então foi muito importante eu começar a tentar falar mais com os outros participantes, tentar criar uma abertura, uma rachadura. E eu tentei convencer ao máximo falando: eu não sou uma ameaça, existem outras ameaças no jogo. Principalmente para eles não depositarem em mim. E foi isso que aconteceu, na verdade, nesse rito do top 7. Que foi a primeira vez que eu recebi um depósito. Eu fui a última pessoa a receber um depósito dentro do jogo. Dentro de todos os jogadores. Acredito que isso se deva ao meu social, que mesmo que não foi com todas as pessoas, eu tive um social muito bom com pessoas chaves. E chegou nesse momento que a gente tinha um grande risco de eu ser eliminado e eu arrisquei tudo que eu tinha, porque era uma importante para minha sobrevivência. Eu me considero um grande sobrevivente a partir do top 7 até a chegada da minha final. Eu acredito que eu comecei a criar a pequena rachadura que foi o vital para eu conseguir sobreviver nessa parte final do jogo. E acredito que a eliminação da Lidiane foi uma grande jogada minha, porque eu consegui prevalecer e criei essa rachadura numa aliança muito forte de top 6, que poderia basicamente me eliminar o momento que eles quisessem no jogo. Não fizeram porque não quiseram. Eles foram peças vitais para eu continuar, porque eles começaram a confiar em mim e eu sempre trabalhei com honestidade com todo mundo dentro do jogo. E o Tom confiou em mim, tentou me proteger ao máximo, sim, admito, mas foi uma ação dele. Então, se eu conseguir criar essa relação de confiança, então foi mérito meu. E se ele quis me proteger, foi ele que quis, não fui eu que pedi. Em certos momentos, como aconteceu no top 6 mesmo, dele falar pra mim que eu vou dizer que você que tá imune, não eu. E eu falei, tudo bem, né? Eu vou recusar por quê? Era uma oportunidade que eu tinha de manter no jogo. Então eu vou continuar com isso. Então eu acredito que eu fui um sobrevivente, né? Tanto que quando chegou na semifinal, eu era a pessoa que tinha mais dinheiro do jogo. E consegui sobreviver durante toda a média, gastando só o estritamente necessário com o social e demonstrando que eu não era uma ameaça pro jogo de ninguém. E chegou na final, eu tinha 190 mil, eu era a pessoa que tinha mais dinheiro. Nem se eles todos se juntassem conseguiriam me eliminar. Então eu acreditava já que estava na final. Eu ainda venci a prova e eliminei quem eu quis. Eu fui um sobrevivente durante todo esse jogo. Vivi muita parte em minoria dentro desse jogo. Tive pequenas ações, tive algumas que eu considero grandes jogadas, como a eliminação da Lidiane, como a eliminação do Luan. Sempre foi meu estilo de jogo dentro de todos os jogos que eu já participei. Criar pequenas relações e pequenas conexões que me levem até o final.